Amém. Aqui onde nós lemos a palavra de Deus, La ninga dyondza a rito la Xikwembu. a Bíblia nos fala no primeiro A versículo. Bíblia li byela na ka verse ya ku rhanga. A Bíblia nos fala que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto A Bíblia li komba swa ku Yesu a tleketliwile hi moya a ku ya mananga. a fim de ser tentado por Satanás. A ku va a ya ringiwa hi davulosi. Quando nós lemos os versículos do capítulo antes, Loko hi dyondza tiversi ka nhlokomhaka leyikulu ya ndzhaku. a Bíblia nos fala acerca do batismo de Jesus Cristo. A Bíblia li vulavula hi khuvuriwa ka Yesu Kreste. A Bíblia diz que Jesus ele foi ao Rio Jordão, A Bíblia li Yesu a eka ndambu ya Jordani. aonde João Batista batizava a todos Lani Johana Mbabatisa a khuvura hinkwavo. e pregava o evangelho do arrependimento. A xumayela evangeli ya ku tisola. E Jesus ele vai para ser batizado por João Batista. Yesu a famba Jordana ku va khuvuriwa hi João Mbabatisi. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus A Bíblia li moya wa kwetsima wa Xikwembu apareceu em forma de wu pombo humelela ta hi ndlela xituvani e pousou sobre ele. wu tshama eka yena. E saiu uma voz da parte de Deus, uma voz que saiu dos céus. Ku huma gezu li taka eka tlhelo la Xikwembu hi matilweni. E essa voz dizia: A gezu lela li vula tano: Este é meu filho amado, loyi n'wana wa mina wa ku rhandzeka, no qual eu me comprazo. loyi ni tsakaka ha yena. Mas aqui onde nós lemos a palavra de Deus, Kambe laha ni nga dyondza rito la Xikwembu diz a palavra de Deus, li vula tano rito la o Xikwembu mesmo swa ku Espírito moya wa wun'we que testificou em Jesus Cristo wu nga tiyise ka Yesu que Kreste ele era o Filho de swa ku Deus, yena i n'wana wa Xikwembu, o Filho amado de Deus, n'wana ku rhandzeka wa Xikwembu, o Filho que está no coração de Deus, n'wana nga ka mbilu ya Xikwembu. o mesmo Espírito que confirma em Jesus A moya wa wun'we wu nga tiyise ka Yesu que ele era o Filho de Deus. leswaku i n'wana wa Xikwembu. Toma Jesus U teka Yesu e lhe leva para o u deserto n'wi yise mananga a fim de ele ser tentado por a Satanás. ku va ya ringiwa hi davulosi. Outra tradução no livro de Lucas capítulo 4, Ka mahlayelo man'wani ya Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo a Bíblia li moya wa kwetsima lhe levou ao deserto a fim de ir orar. li mi tleketlila ku ya mananga ku va ya Quando o khongela. Espírito Santo de Loko Deus moya wa kwetsima wa Xikwembu tirou Jesus do u Jordão tleketli Yesu ni Jordani e lhe levou para o u n'wi deserto, yise mananga. o Espírito A Santo moya wa kwetsima sabia o que iria acontecer lá no a swi tiva deserto. leswaku swi ta endleka emananga. Deus sabia Xikwembu a swi tiva que Satanás iria aparecer no swa ku deserto. davulosi a ta humelela emananga. Mas o Espírito Santo de Deus Kambe moya wa kwetsima wa Xikwembu descido em Jesus, u nga xikile ka Yesu, havia confirmado em u Jesus nga yi tiyisile ka Yesu que ele é filho de Deus. leswaku i n'wana wa Xikwembu. Ele leva para o U n'wi deserto tleketla ku ya mananga a fim de ele ir ser a tentado. ku va ya ringiwa. Muitas pessoas Vanhu va ku tala estão a operar va tirha na área ministerial, va tirha eka tlhelo la huhu, mas sem a confirmação de Deus. kambe lava nga na ku tiyisiwa hi Xikwembu. Jesus, sendo filho de Deus, Yesu nele n'wana wa Xikwembu ele esperou 30 anos a yimelile 30 wa malembe para ele começar a operar. ku va sungula ku tirha. Ele esperou a confirmação de Deus. A yimile ku tiyisiwa hi Xikwembu. Ele sabia que é filho de Deus. A swi tiva swa ku i n'wana wa Xikwembu. Ele conhecia a missão de Deus. A tiva ku rhumiwa ka Xikwembu, Mas ele esperou a confirmação de Deus. kambe a yimelile ku tshembisiwa hi Xikwembu. Esperou a confirmação A yimelile ku tiyisiwa de Deus. ka Xikwembu. E Deus confirmou Xikwembu a timisa na vida dele. ka vutomi byakwe. Aí ele começa Yena a sungula com a oração. sungula xikhongoto. Quando o Espírito Santo Loko moya wa kwetsima vem e confirma em Jesus, u ta ta tiyise ka Yesu, antes dele começar a pregar, ndzhaku ka u sungula ku xumayela, antes dele começar a operar milagres, ndzhaku ka u sungula ku endla masingita, a primeira coisa que Jesus a faz, xilo xa ku rhanga Yesu a nga endla através do Espírito Santo de kola ka Deus, moya wa kwetsima wa Xikwembu, ele vai para o deserto yena a ya mananga a
fim de orar, a ku va ya a khongela, fim de falar com a ku Deus. va ya vulavula na Xikwembu. Quando Deus confirma alguma coisa na tua Loko vida, Xikwembu a tshemisa swo karhi ka vutomi você bya wena, precisa se separar da multidão wena u vilela ku huma xikarhi ka ntshungu, para falar com a ku Deus, va u vulavula ni Xikwembu, para falar com o a Senhor. ku va u vulavula na E a hosi. Bíblia nos diz, A Bibele lile passado 40 dias e 40 noites, ndzhaku ka ku hundza 40 masiku ni 40 usiku, apareceu Satanás a Jesus ku humelela davulosi eka Yesu, e diz a ele: a mu byela, se tu és filho de Deus, loko wena u li n'wana wa Xikwembu, transforma essa pedra em forma de pão. hundzuta a maribye lawa ma endla xinkwa, Transforma essa pedra hundzula a ribye leli em forma de pão. hi xinkwa. Diz a Bíblia que passado 40 Yini dias, Bibele ku hundza 40 masiku, Jesus teve fome. Yesu a ve ni ndlala. E quando Jesus tinha Loko fome, Yesu a ve ni ndlala, o tentador apareceu a ele. a muringa a humelelile kakwe. Satanás sempre procura uma oportunidade Davulosi minkarhi hinkwayo a ta lavetela khambi para poder tentar-te. a ku va a ku ringa. Satanás ele sempre procura uma ocasião Davulosi minkarhi hinkwayo a ta lavetela khambi para poder te a tentar. ku va ku ringa. E ele disse: tu és filho de A ku Deus, loko ni n'wana wa Xikwembu, transforma essa pedra em forma de pão. hundzula ribye leli li endla xinkwa. Outrora, Andzhaku Jesus havia recebido a confirmação de Deus. Yesu a ya amukelile ku tiyisiwa hi Xikwembu. Depois aparece Satanás Ndzhaku ku humelela davulosi, e ele diz a Jesus: a byela Yesu, se tu és filho de Deus, loko wena u li n'wana wa Xikwembu, por outras hi palavras, marito man'wana, se verdadeiramente hi ku nenenene você é filho de Deus, wena u li n'wana wa Xikwembu, para me provar, a ku va u ni komba, transforma essa pedra hundzula ribye lelo em forma de pão. li endla xinkwa. Porque quem é filho de Deus Ku va loyi nga n'wana wa Xikwembu opera como Deus. a tirha tanihi Então, Xikwembu. se você é filho de Deus, Wena u li n'wana wa Xikwembu, me prova, ni kombi transformando a pedra em forma de pão. a hundzula ribye li endla xinkwa. Jesus sabia que ele é filho de Deus. Yesu a swi tiva swa ku i n'wana wa Xikwembu, Precisava de Satanás para me provar que ele é filho de a Deus. nga vileli davulosi ku va mi komba swa ku yena i n'wana wa Xikwembu. Satanás, quando apareceu no deserto, Davulosi loko a humelelile emananga, ele vinha para medir a capacidade de Jesus. a ta ku ta kamba a pima u kota ka Yesu, Ele vinha para medir a força que Jesus tinha. a ta ku ta pima matimba ya Yesu. Há um momento na vida Ku na minkarhi vuton'wini que o seu inimigo swa ku lala wa wena ele vai aparecer yena ta humelela com um plano de medir a unção que você tem, ni makungu ya ku ta pima ntoto u nga na wona, com um plano de medir a mentalidade que você tem, ni makungu ya ku ta pima miehleketo u nga na yona, plano de medir o conhecimento que você tem. ni makungu ya ku pima vutlhari u nga na lona. Se alguém está A aqui ni tivi nesta swa ku noite, na munhu lana a vusiku leri. não sei se alguém está aqui nesta noite. Estou a ver que o tradutor está a encravar, mas vamos puxar. O inimigo ele vai aparecer A lala ta humelela a fim de poder medir a unção de Deus que está sobre a a sua ku va a vida. pima ntoto wa Xikwembu ka vutomi bya wena. Aí Satanás ele aparece Davulosi a humelela a Jesus a humelela ka e Yesu, ele começa a fazer braço de a ferro. sungula ku endla braço de E ferro, ele disse: tu és filho de a ku Deus. loko u li n'wana wa Xikwembu, Me prova em transformar a pedra em forma de ni pão. kombi ku hundzula ribye li endla xinkwa. E Jesus diz a Satanás: Yesu a byela davulosi, está escrito swi tsaliwile que nem só de pão Leswi- viverá o homem, leswaku munhu a nga ta hanya ntsena hi mas de xinkwa, toda a palavra que sai da boca de Deus. kambe rito hinkwalo li humaka eka nomo wa Xikwembu. Satanás ele continua. Davulosi ya mahlweni, A Bíblia diz que ele levou a bibele li li mi tleketlile para um lugar muito a alto ku va eka ndhawu ya le e henhla diz ngopfu, a ele: a mu byela, se tu és filho de Deus, loko u li n'wana wa Xikwembu lança-te abaixo, ti tsukumeteli, porque está escrito hikuva swi tsaliwile no livro de Salmos capítulo 91 ka buku la Psalma 91 que o Senhor não permitirá que o teu pé tropece. leswaku a hosi nga ta pfumelela swa ku nengo wa wena u wa. E Jesus também lhe diz, Yesu na yena mu byela, também está escrito nakona swi tsaliwile que não tentarás ao Senhor teu Deus. leswaku u nga ti ringa hosi Xikwembu E xa wena. Satanás ele ainda continua, Davulosi ya mahlweni lhe leva para um lugar,
para lugar muito alto. amtleketla eka ndhawu ya henhla E ngopfu amostra todo o reino. amkomba mfumo hinkwawo Diz a ele: amu byela se tu és filho de Deus, loko wena u li n'wana wa ele Xikwembu se tão somente loko ntsena você se prostrar wena u khisama e me u adorar, tlhela u ni gandzela eu te darei a esse todo mundo. mina ni ta ku nyika misava hinkwayo leyi Quem dobra seus joelhos loyi a khitsamaka e presta adoração a alguém a khendzela munhu é um sinal de reconhecimento swi la ku vula swa ku yena u que pfumela perante a ti eu não sou swa ku nada. mahlweni ka wena ni O nchumu meu reino não presta a para mfumo wa nada. mina wu sizi O nchumu teu reino deve ser a exaltado. mfumo wa wena u fanele u E tlakusiwa Jesus diz a Satanás: yesu a byela tavulosi sai-te de mim, huma ka Satanás. mina A tavulosi Bíblia diz que naquele bibele exato lini ka momento minkarhi woluyani Satanás ausentou-se de tavulosi a yo Jesus suka eka e yesu vieram os anjos kuta tintsumi para poder o a servir. ku va ti n'wi phamela Mas se voltando ao primeiro Kambe loko hi tlhela ka verse versículo, aonde kurhanga Satanás ele diz: lani tavulosi a se nge tu és filho de loko wena u li Deus, n'wana wa Xikwembu transforma essa pedra em Undzula forma de ribileni pão. lentse xinkwa Jesus ele diz: yesu ali nem só de pão viverá a o nga ta homem. hanya ntsena munhu hi Satanás xinkwa ele pode aparecer tavulosi a nga e ele humelela dizer a a yena ku ti: byela se tu és filho de loko wena u Deus, li n'wana wa Xikwembu por que você não a yini u casa? nga chati Se tu és filho loko de wena u li Deus, n'wana wa Xikwembu que você não a yini wena u trabalha? nga tirhi Se você é filho loko de wena u li Deus, n'wana wa Xikwembu por que tua a vida não yini está vutomi bya bem? wena byi nga li Se kahle tu és filho loko de u li n'wana wa Deus, Xikwembu por que você a não yini tem wena u nga filho? n'wana wa Se vana você é filho loko de wena u li n'wana wa Deus, Xikwembu por que não a te yini wena va nga conquistam? gangisi Se você é filho loko de wena u li n'wana wa Deus, Xikwembu por que você a não yini tem wena u nga na noiva? ntlango Se você é loko filho de wena u li n'wana wa Deus, Xikwembu por que você a yini não fica wena u de nga pé? tshami u nga Mas se tshunxeki você vai kambe wena u ta responder vulavula e diz: byela escuta, Satanás, yengisa tavulosi nem sou de a yi tlhela hi pau, xinkwa nem sou de a yi tlhela saia, hi hlaya nem sou de a yi tlhela hi bulusa nem sou de a yi tlhela carro, hi movha viverá ta hanya munhu de kambe toda rito hinkwaro que ri sai da humaka boca de hi ka Deus. n'wana wa Xikwembu Estou a pedir micro, estou a pedir som. kombela volume Você deve responder a u ele. fanele ku mi hlamula Escuta, Satanás, yengisa nem tavulosi só de extensão, i nga ta ve ntsena hi nem xitensawo só de a piqueira, hi ntsena hi nem bikera só de a salto hi alto, ntsena hi nem saltuwaso só de a hi ntsena saia, saya viverá a nga tlhela ka nem munhu só de a hi homem, ntsena nem wanuna só de a hi mulher. ntsena wansati Eu vou viver mina nga ta hanyaka de toda kambe rito hinkwalo que sai da humaka boca ka de n'wana Deus. Xikwembu Escuta, Satanás, tavulosi Deus me abençoe. katekisa Deus não me abençoe. Isso não vai mudar. Que Deus é Deus. Ele me abençoa. Ele não me abençoa. Continua a ser Deus. Ah, se tu és filho de Deus, é que você anda de chapa. Escuta, Satanás. Não sou de vício. Não sou de starleta. Não sou de escova. Nem sou de Marquex. Nem sou de BM. Se você é filho de Deus, por que que você vive de aluguel? Escuta, Satanás, nem só de bloco, nem só de construção, nem só de casa. Da palavra, da Deus, nem só de filhos, viverá homem, nem só de sexo, viverá homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ah, se você é filha de Deus, por que que não te conquista? Se você é filho de Deus, por que que você não tem alguém para te aquecer esse frio? E Satanás, ele vai começar a demonstrar o frio. Se você é filho de Deus, por que que você está só? Diga a ele, nem só de sexo, nem só de casamento, viverei, mas de toda palavra. Escuta, Satanás apareceu no deserto pensando que a fome podia vencer a Jesus. Escuta, para os outros a fome é morte, mas para os outros a fome é gasolina. Escuta, Satanás, quando foi ter com Jesus, ele pensava que ia ter o filho da Maria
sabia. Mas ele não sabia quem estava falando. O leão da tribo de Judá. Ele não sabia que estava falando. O leão da tribo de Judá. Ele foi para conversar com o leão. Ele diz: se você é leão, por que você vive de... Por que você não transforma essa pedra em forma de pão? Escuta, é muito perigoso entrar na selva enquanto o leão estiver com fome. Quando o leão estiver com fome, não se controla. Quando o leão estiver com fome, não se preocupa. Se onde estiver passar crocodilo, tem elefante, ele não se importa. No lugar onde estiver, porque há fome dentro dele. Há fome para o leão, é anestesia. Há fome para o leão, é combustível. O leão, quando estiver sacio, é preguiçoso. Mas quando estiver com fome, ele tem muita raiva. Quando o leão estiver sacio, você pode brincar com ele. Você pode pegar a barba dele. Mas cuidado, passa onde está o leão enquanto estiver com fome. Porque você corre risco de perder a vida. Você corre risco de perder seu braço. Você corre risco de perder seu pé. E Satanás foi ter com Jesus numa situação quando estava de jejum. Escuta, o jejum não vem para matar. O jejum não vem para tirar a vida. Eu, quando estou de jejum, não fico desanimado. Quando estou de jejum, tenho mais visão. Quando estou de jejum, tenho mais revelação. Quando estou de jejum, estou mais perto de Deus. Quando estou de jejum, apanho revelação, apanho visão, apanho visitação de Deus. Você pode mentir para mim enquanto eu estiver sacio, mas você não pode mentir para mim enquanto eu estiver de jejum. Você pode me matricar enquanto eu estiver sacio, mas cuidado, não apareça na minha frente enquanto estou de jejum. Aí Satanás, ele aparece. A Satanás aparece a Jesus num tempo errado. Ele aparece no momento em que a carne já não falava. Ele aparece no momento em que a carne não tinha opção. No momento em que a carne não falava nada. Quando estou sacio, sinto medo. Quando estou sacio, posso fugir. Se quando estou de jejum, venha o que vier, que não sai, que ninguém me tira. Aí Satanás diz a Jesus diz a Satanás, Jesus diz a Satanás, escuta Satanás, nem só de pau viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Escuta Satanás, você não apareceu no primeiro dia, no segundo dia, você aparece enquanto já passei 40 dias, 40 noites. Não é agora que eu vou quebrar meu jejum. Escuta Satanás, pensa de pau, viverá o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Escuta, se o homem vai te dizer, por que você não dorme comigo? Se você não dorme comigo antes do casamento, eu vou te deixar. Diga, nem só de sexo, nem só de cama, nem só de estar, mas de toda palavra sai da boca de Deus.
Há momentos que Satanás kuna minkarhi leyi davulosi colocar propostas para ti. a nga ta wu nyikaka mavonelo Mas diga a ele, kambe mutheli nem só de a hi emprego ntsena hi ntirho viverei ni eu, nga ta hanyaka nem só de a hi roupa ntsena mpahla viverei ni nga eu. ta hanyaka Satanás vai te wena dizer, Satanás ta ku se byela você é filha de Deus, ku ri n'wana wa por que xikwembu não vai ao a yini u salão? nga yi salawu Diga a ele, mutheli nem só de a hi salão, ntsena salawu nem só de a hi ntsena hi estação, tesawu de a hi ntsena hi mensagem. matisaji Viverá mulher, hanya wansati toda nkwalo que sai da umaka boca ka de noma wa xikwembu. Satanás ele vai aparecer davulosi a ta e humesa ele vai te dizer, na ta ku byela escuta menina, yingisa se n'wanyana você é filha de Deus, ri n'wana wa xikwembu você casou, wena u por chatile que esses a dias yini masiku não lawo está wena bem? u ka ri nga li kahle Teu marido, ni nuna wa wena escuta ele, diga ele, yingisalani mutheli escuta wena Satanás, yingisa davulosi só de a hi beijinhos, ntsena nem só de swibesana a hi abraços, ntsena ku nem só khingariwa de amor, amor. ni rirhandzu rirhandzu Te amo, ni ka ku yama eu nyamo viverei mina ni nga ta de hanyaka toda kambe palavra rito hinkwalo que sai da boca maka de ka Deus. noma wa xikwembu. Amsitwi, Vocês não estão a entender. das trisaguina mangasi jura. Como é que vão entender se não Amisi querem? jura para os Vocês não querem, por isso Deixa não eu vir para te entendem. informar. Quem está Nem utilizando só de pão, já vai se enguacear. viverá o homem. Angatahanya Mas de muno. toda Aí palavra que vai me irritar que quadro. sai da boca Uma de que Deus. toma mais quando. Ei, se você é filha de Deus, Kueno li mwana por square. que não estás na escala? Aí não arrumi ka escala. Escuta Satanás, Igesa nem tabulosi. só de cantar, Aí tsena kuyimbelela. nem só de pregar, Aí tsena kusumayela. viverá o homem. Angatahanya ka mas de muno. toda palavra Kambirito enqualo. que sai da boca de Uma que toma mais Deus. Se quando. você é filha de Deus, Kueno li mwana square. que esse domingo Aí ele já você não está no protocolo. Escuta Satanás, nem só de protocolo, viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se você é filho de Deus, por que a tua casa está rebocada? Se você é filha de Deus, por que a tua obra está concluída? De tudo isso, viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus, mas eu disse, de toda palavra que sai da boca de Deus. Ah, escuta, escuta. Yengesa. Ei, Mate, Oh mate. se você é filho de Kueno li Deus, mwana square. por que você Aí no wena. não trabalha bem? Ungatsiri kahle. Se você é filho de Mwana Deus, square. por que as tuas coisas não há? Aí no swilo swa wena swi nga Diga kahle. ele, Mutheli. Satanás, Davulosi. nem só de material, Aí material. viverá o homem. Angatahanya ka De muno. toda palavra que sai da boca de Deus, de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu dizia no princípio, Ani vula masungulweni. Satanás, Swa ku davulosi. quando foi ter com Jesus, Loko ya hlangana na Yesu. ele pensava Yena que ia ehleketa. ter Swa ku ya com o hlangana. filho da Ni Maria. n'wana Maria. Ele pensava Yena ehleketa. que ia ter com o Swa ku filho ya de hlangana José. ni n'wana Yosefa. Ele pensava Yena ehleketa. que ia ter Swa ku ya com o hlangana filho de ni n'wana carpinteiro, carpinteiro. que também é Swa ku na carpinteiro, yena mbatla mas ele não mapulango. sabia Kambe yena nga swi que ele ia tivi. ter Swa ku yena com o hlangana leão ni ngonyama da tribo de ya Judá. lisaka la Yuda. Ele não sabia Yena nga swi que tivi. ia ter Swa ku ya com o leão hlangana ni da ngonyama tribo de ya lisaka ya Judá. Yuda. Escuta, Yengesa. quando Loko Jesus Yesu estava no ale deserto mananga a orar, nakhongela recebia ayamukela revelações, amisawutelo recebia ayamukela visões, amibono recebia ayamukela visitações, e Satanás aparece e ele diz, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em forma de pão. sinkwa Escuta Satanás, yengesa davulosi nem só de pão ayintsena sinkwa viverá o homem, angata hanyaka mas de munhu toda palavra kambe rito hinkwalo que sai da boca lehumaka de eka nomo wa Deus. xikwembu. Nesta noite eu vim para te anunciar, A vusiku leri ti ta wu tivisa batalha lwana pela sua vida ulwela espiritual. vutomi bya wena bya moya. Não deixa U nga Satanás tshiki davulosi fazer braço de ferro a contigo. hamba ntamu na wena. Não deixa U nga Satanás tshiki davulosi ministrar na sua a ku vida. sumayela. Não deixa U nga Satanás tshiki davulosi colocar ideias a na veka sua mavonelo ka vida. vutomi la Não wena. deixa U nga Satanás tshiki davulosi colocar opções na a veka sua vida. mavonelo ka vutomi la wena. A maioria das A ku pessoas tala ka vanhu é porque elas hileswaku vona não conhecem a sua identidade. a va li tivi a munhu la vona. Elas não sabem que
elas são. vona va ti tivi swa ku i va mani É por isso que Satanás, hikwalaho davulosi ele pode pregar yena para a wa va ti, xumayela mas Jesus ele diz: kambe yesu ale nem só de pão a hi ntsena xinkwa viverá o a nga homem, ta hanyaka munhu mas de toda kambe palavra rito hinkwalo que sai da boca li de Deus. humaka eka nomo wa xikwembu Toda palavra rito hinkwalo que sai da boca de li Deus. humaka eka nomo wa xikwembu Toda palavra rito hinkwalo que sai da boca de li Deus. humaka hi non'wini wa A xikwembu maioria das a ku pessoas tala ka vanhu que desistiram de Deus va nga rhutela eka xikwembu é porque Satanás hileswaku davulosi apareceu e começou a a pregar. humelelile a sungula ku va E ele xumayela começou a dizer: a sungula ku va byela se você é filho de Deus, loko wena u li n'wana wa se xikwembu você é filha de loko wena u li Deus, n'wana wa xikwembu wa se você é xisati filho de Deus, loko u li n'wana wa xikwembu wa por que xinuna você vive nessa hayi ni wena u situação? hanya ka matshamelo lawa Escuta, Satanás, yingisa davulosi se estou doente, loko ni vabya não é consigo, a swi ku lumi nem só da cura, a hi ntsena ku hanyisiwa eu hei de viver, ni nga ta hanyaka nem só da a hi ntsena libertação ku tshunsiwa viverá o a homem, nga ta hanyaka mas munhu de toda kambe palavra rito hinkwalo que sai da boca de li humaka Deus. eka nomo wa xikwembu É a pergunta que muita gente tem. i xivutiso vanhu va ku tala va nga na swona Mas se Deus é Deus, kambe xikwembu i xikwembu por que ele não remove esse curimento? a yini a nga susi ku rimento lelo Mas se Deus é loko Deus, xikwembu i li por xikwembu que ele não remove esse problema? a yini a nga susi timhaka leto Ei, a mesma coisa que Satanás fez a Jesus. a xilo xa xin'we davulosi a nga endlela yesu Satanás diz a Jesus: satanasi a byela yesu você wena lança-te ti cukumeteni para baixo. ti cukumeteni Quando você se lançar, loko ti cukumetela o Senhor não vai permitir a hosi yi nga ta pfumelela para o seu pé se quebrar. leswaku nenge wa wena wu tshoveka Jesus diz a ele: yesu a n'wi byela não tentarás u nga ringi ao Senhor teu Deus. a hosi xikwembu xa wena Tira da sua mente susa miehleketweni ya wena isso de você de brincar swa ku wena u tlanga no meio das meninas a xikarhi ka tin'we de van'wanyana qualquer maneira. hi ndlela yo ka yi nga twisiseki Você dizer: wena u o ku Senhor a hosi vai me livrar, yi ta ni o tshunsa Senhor a hosi vai me salvar. yi ta ni ponisa Jesus disse: yesu ale não tentarás u nga ringi ao Senhor teu Deus. a hosi xikwembu xa Não wena brinca nas u barracas nga tlangi e mabarakeni brinca perto dos u copos, tlanga kusuhi ka makopo brincar perto das u garrafas. tlangela kusuhi ni magarafa Não brinca perto de dois u gêmeos. nga tlangeli kusuhi na dozeme Aquilo que você sabe leswi wena u swi que tivaka é problema para swa ku i ti, timhaka para não wena brinca u perto nga dessas tlangi kusuhi coisas, ka swona porque um dia hikuva pode te siku destruir. rin'wana swi nga ku Não hohlota tenta ao u Senhor nga teu ringi Deus. hosi xikwembu Se xa você wena sabe loko wena u swi que tiva tem problema swa de ku u ni sainha, timhaka ta não swisayana brinca perto nga da tlangi sainha. kusuhi ni Se swisayana você sabe loko wena u swi que tem tiva problema swa de ku ni zip, timhaka ya não zipi brinca u nga perto tlangi do kusuhi zip. ni Se zipi você sabe loko wena u swi que tiva tem problema swa ku ni com timhaka dois gêmeos, tozeme não brinca, u nga tlangi não tenta o Senhor u nga teu ringi Deus. hosi xikwembu xa wena Não liga ao ferro, u nga ligari ferro pensar que u ehleketa o leswaku ferro vai continuar frio. a ferro yi ta ya mahlweni na ya Se você liga ao ferro, loko ligara ferro o ferro vai ter que a ferro yi ta aquecer. hisa Depois de aquecer, ndzhaku ka ku hisa o ferro tem que a engomar. ferro yi fanele u pasara Não tenta o Senhor teu u Deus. nga ringi xikwembu hosi ya wena Jesus foi sincero. yesu a ve wa ntikelo swinene Ele, a saber yena na swi tiva que eu sou o filho de Deus, swaku ni n'wana wa xikwembu ele disse: yena a ti não tentarás u nga ringi ao Senhor a hosi teu Deus. xikwembu xa wena Está escrito: swi tsaliwile eu a mina vou para Luso, mina ni ya luzi vou para lá embaixo, lá ni ya na ko cidade, hala doropeni hala vou baixo entrar lá dentro, ni ya nghena aonde as mulheres estão nuas, lani vavasati va ka va a dlokanga vender seus corpos. na va xavisa mirhi ya Eu vona quero evangelizar mina lá. ni lava ku Eu vou com khokhela folhetos. mina ni famba ni mi swipapelana Escuta, meu irmão. yingisa makwerhu Vão evangelizar va aqui. ta khokhela wena Cuidado de não voltar com relatório. ti vonele a ku va u nga tleli ni relatorio Não liga ferro u nga ligari ferro na tomada ka tomada enquanto ku ve wena alguém está aqui neste lugar. Não tentarás ao Senhor u nga ringi hosi, teu Deus. xikwembu xa wena.
Satanás já apareceu no momento Diavolo se humelele eka nkarhi em que a carne lani a nyama não tinha sugestão. a yi nga na mavonelo. Quando o homem está de jejum, Loko munhu a le ku titsoneni humilha a carne a tsongohata nyama e exalta o espírito. a tlakuxa moya. O que faz com que Deus esteja limitado em falar na vida dos homens A leswi swi vekaka ndzelekano ku va Xikwembu a nga vulavuli ka vanhu é que os homens estão mais inclinados à carnalidade. hi leswaku vanhu va talela ngopfu ka swilo swa nyama. Aí Deus está limitado a falar na sua vida. Lani Xikwembu a ni ndzelekano a ku vulavula ka vutomi la wena. Por que Deus se encontra limitado em libertar, em curar certas pessoas? Hayi ni Xikwembu a ni ndzelekano ya ku tshunxa ni ku hanyisa vanhu É por causa da carnalidade. hi mhaka a wu nyama. Por causa da Hi carnalidade. mhaka a wu nyama. O inimigo sempre vai aparecer A lala a ta humelela e vai colocar propostas para si. a tlhela ku nyika mavonelo. E ele vai te dizer: Yena ta ku byela se você é filho de Deus, loko wena u ri n'wana Xikwembu por que você perdeu aquele lá? hayi ni wena u luziwa kati liya. Se você é filho de Deus, Loko wena u ri n'wana Xikwembu por que você perdeu aquela mulher? hayi ni wena u luziwa nsati luya. Se você é filho de Deus, Loko wena u ri n'wana Xikwembu se você é filho de loko Deus, li n'wana Xikwembu se você é filho de loko li Deus, n'wana Xikwembu se você é filho de loko li Deus, n'wana Xikwembu. aí ele pode falar numa outra vertente Yena a nga vulavula eka xigava xin'wana. e ele vai te dizer: Yena ta ku byela escuta, yingisa você ainda é muito jovem wena wa ri muntshwa ngopfu para ficar sozinha. a ku va u tshama wexe. Procura alguém Lavetela munhu para te aquecer. a ku va u kufumeta. Não fica bem A swi kahle esse frio, a xi rhami lexi ficar sozinha. u tshama wexe. Veja só, Vona ta no teu quarto aka kwarto la wena entra muito frio. ku nghena xirhami ngopfu. Os ventiladores A maventiladores estão muito abertos. ma pfuleki ngopfu. O frio entra com muita facilidade. A xirhami xi nghena hi ndlela ku na byala. Diga a ele: Mu byeli nem só disso a hi ntsena hi leswo viverá o homem, a nga ta hanyaka mas munhu de toda palavra kambe hi rito hinkwalo que sai da boca de li Deus. humaka eka nomo wa Xikwembu. Sendo crente, Na u li mukreste há momento ku na minkarhi que você vai desejar alguém. lani wena u nga ta navela ka munhu. Você vai desejar alguém que vai te aquecer. Wena u ta navela munhu a ku va u kufumeta. Vai desejar alguém para te abraçar. U ta navela munhu a ku va ku singara. Mas diga a Satanás: Kambe u davulosi nem só de abraço a hi ntsena ku sungareni viverá o homem, a nga ta hanyaka munhu mas de toda palavra kambe hi rito hinkwalo que sai da boca de li Deus. humaka hi non'wini wa Xikwembu. Veja só, Vona tano a pessoa que jejuou 40 dias a munhu loyi a nga titsona 40 masiku e 40 noites ni 40 usiku sem comer a nada, nga dyanga nchumu. e Satanás já aparece Davulosi a humelela na última hora nkarhini wa ugama. e ele diz: Yena ako se você é filho de Deus, loko wena u li n'wana Xikwembu transforma a pedra hundzula a ribye em forma de pão. li endla xinkwa. Todo milagre A singita hinkwalo que é Satanás leli nga davulosi a te mandar fazer, a ku rhumaka ku endla não faça. u nga endli. Jesus podia transformar a pedra em forma de pão, Yesu a ta hundzula ribye li endla xinkwa mas ele não transformou a pedra em forma de pão, kambe yena a nga hundzulanga ribye li va xinkwa porque foi Satanás que colocou o desafio. hikuva hi davulosi a nga mi veka ntshwantsweni. Tira da sua mente: Susa miehleketweni ya wena ah, eu estou cansado, a mina ni karhalile, minha família está me a apertar, ndyangu wa mina wu ni kama, está me a perguntar quando é que você casa, va ni quando é que vutisa você swa ku ta casa. chata rini. Agora qualquer pessoa que Sweswi aparecer eu vou munhu hinkwayo levar. a humelelaka no teka. Escuta, Yengesa veja, desde que você aceitou a Jesus, kusukela u nga pfumela Yesu wena u titsonile, você não dormiu com ninguém. wena u etlelanga na munhu. Agora porque tua família está dizendo: Sweswi hikuva ndyangu wa wena wu se li você loko é wena filho de Deus, u li n'wana por que Xikwembu você não tem ninguém? hayi nu nga na munhu. Escuta, Yengesa espera aí, nyimalano nem sou do homem, hayi ntsena hi nem wanuna, sou de abraço, hayi ntsena ku singariwa, ai, nyiki xitukulwane, denos u netinho nem sou de filhos. não apenas por filhos Viverá o homem, a nga ta hanyaka munhu mas de toda a palavra kambe rito hinkwalo que sai da boca de Deus. li humaka eka nomo wa Escuta. Xikwembu.
Quando é Satanás loko ele davulosi a colocar propostas, a veka mavonelo até o homem nambe munhu é capaz de comer pedra, a nga tlhela a dya maribye pensando que é pão. a ehleketa leswaku i xinkwa. Você pode transformar a pedra em pão, wena u nga hundzula ribye li va xinkwa, mas não muda de ser pedra. kambe a li tshiki ku va ribye. É pedra em pão. I ribye li nga xinkwa, E pedra a ribye nunca será pão, li nga teza li va xinkwa, sempre será pedra. nkarhi hinkwayo li ta ve ribye. Há homem que é pedra Ku na wanuna i nga e ribye nunca vai se a transformar nga ta em za pão. a hundzuka xinkwa, Sempre vai continuar minkarhi pedra. hinkwayo a ta ya mahlweni i li ribye. Pare de dizer que eu vou para o mundo pescar, vou trazer para Deus para converter. Pedra é pedra, pão é pão. Nyima ku Não vula confunda pão com pedra. Pedra no seu lugar, pão no seu lugar. Eu disse pedra no seu lugar e pão no seu lugar. A mulher kuna wansati wa wena u nga teza u mu hundzulile bodi a endla xinkwa durante un tempo a ta tlhelela ka posição la ribye. ndamtshintsha vou transformar. amabhoxa Vou tirar lawa boxes. ndamuyambesha sayila kuleya Vou saia ndamuyambesha comprida. amabhuluza kuleya. Escuta, Yengesa pedra a nunca vai ser ribye pão. teza li va xinkwa, a ribye i ribye, a xinkwa i Nunca xinkwa. leva pedra Mas nem u teka terra ribye loko nu n'wini. como a cerveja. Pegares na Senhor, em nome cerveja. de Jesus, Você evita o quer Yesu. ser muito. Kahisa ngopfu. Não tem outra A alternativa. nina mavonelo man'wana. Transforma essa cerveja Hundzula byala em leri. forma de Yi endla Coca-Cola. Coca-Cola. Escuta, Yengesa. cerveja é cerveja. Cerveja é cerveja. Coca-Cola é Coca-Cola é Coca-Cola. Escuta. Yengesa. Isso. O pastor Arildo, ele diz: Mfundisi Arildo ali. essa Coca é Fanta. A Coca lelo i Fanta. Não entenderam? A wu swi twisisa. A Coca-Cola Kuna Coca-Cola que aparenta, leyi endlaka ngova. a Fanta Kuna Fanta que aparenta ser leyi Coca-Cola, endlaka ngova Coca. mas é Fanta. Kambe Fanta. Há homem Kuna wanuna que não é homem, wakho a hi wanuna é pedra. i ribye. A mulher Kuna wansati que não é mulher, wakho a hi wansati é pedra. i ribye. Para de querer transformar pedra em forma de pão. Nyima ku zama ku hundzula ribye li endla xinkwa. Swi ta ku lumela ndzeni. Isso vai te dar dores de barriga. A wanuna wa ribye Homem pedra, a loko u lava ku mi cinca hi pão, se quiseres transformar em pão, hala frente hala, lá em frente, a ta ku lumela ndzeni. vai te causar dores de A barriga. wansati wa ribye Uma mulher u nga pedra, tshiki u lava ku mi cinca hi endla não pão, tente lhe transformar Porque em lá pão, na frente, porque lá à frente Lili a ta ku lumela vai te ndzeni. causar dores de barriga. As toalhas Não é perceptível o que estou a falar, vocês não entendem. Pastor, Mfundisi, é porque lá no mundo ela não sabe. eu tinha uma pedra A ni na ribye, que eu brincava com ni ela, nga tlanga na então lona, eu deixei na rua. mina ni li tshika Agora eu ndleleni, quero mina transformar sweswi ni lava ku li hundzula em forma de li pão. endla xinkwa. Escuta, Yengesa pedra a ribye é pedra, i ribye nunca vai ser pão. li nga tiza li endla xinkwa. Pão A xinkwa vem do trigo, li teka trigo, pão não vem da pedra. a xinkwa xi ti ka ribye. Pare de querer extrair pão na pedra. Extrai pão no trigo. Nyima ku lava ku hamba mapão susa eka ribye. Nyima kula kususa a kususa mapau eka maribye. Pa- Mapau mahuma eka trigo. Pare de querer extrair pão na pedra. O pão sai de trigo.
Já está sendo canela com a sona. Aqui já estão a zangar. La sevo quatro. Amém ou não? Amen. Brincadeira. No tlanga. Amém ou não? Hallelujah. Ei. Eu vou transformar Nita hundzula. em forma de pão. Ti endla xinkwa. Eu vou transformar em forma de pão. Endla Em xinkwa. nome de Jesus. Hi vito ra Yesu. Senta aqui. Tshama la. Senta aqui. Tshama la. Participar da escola dominical. Wena u famba xikola dominical. Vir aos cultos. U ta tinkonzweni. Meio de semana, Xikarhi ka vhiki. final de semana. Ku hela ka vhiki. Vigílias, Milindelo. consagrações, Ni ku titsona. oração, Swikhongoto. em jejum, Ku titsona. das 9 Ya 9. às Ku fika 16. 16. Depois, Ndzhaku. lá frente, Hala phambili. podemos casar. Hi nga chata. Amado, Murhandziwa. A ribye. I ribye. vai ser pão. Li nga tiza li endla xinkwa. Até que pode, Swi nga endleka por fora, hi handle ter escama de pão, li ve ni xikama xa xinkwa, mas por dentro kambe endzeni é pedra. i ribye. Pode ter uma cobertura Li nga biyeleliwa de pão, li endla xinkwa, mas amado, kambe murhandziwa ou perde dentes, o kumbe u ta tshoveka matinyu ou vai te criar dor de barriga. o kumbe a ta ku vangela ku lumeliwa. Pedra é pedra, A ribye i ribye, pão é pão. a xinkwa i xinkwa. Não confunda pão com pedra. U nga fananisa ribye ni xinkwa. Um anjo aparece em casa de Ló A ntsumi humelela a kaya ka Loti. e diz a Ló: Hi byela Loti, escapa-te chupuka, pela tua vida. chupukela vutomi la wena. Escapa-te Chupuka pela sua hi vida. mhaka vutomi la wena. E ele escapou. Yena chupuka. A mulher, A nsati wakwe no longo da viagem, andleleni virou a yo hundzuka, e se tornou estátua de sal. a hundzuluka a xitatwa xa munyu, a endla xidulu xa munyu. Ah, alguém está aqui neste lugar. Hallelujah. Não deixa Satanás U nga tshiki davulosi fazer propostas para si. a ku vekela mavonelo. Diga a ele: Mu byeli nem só de pão a hi ntsena hi xinkwa viverá o homem. a nga ta hanyaka munhu. Vão aparecer Va ta humelela homens altos, vavanuna va ku leha, altos, va ku leha, mas altos, va ku leha ngopfu, muito altos. va ku leha ngopfu. Mas Kambe que não é pão, wa ku a hi xinkwa é pedra. i ribye. Vão aparecer mulheres Ta humelela vavasati com aquilo que você aprecia, leswi wena u swi navelaka, mas kambe não é pão, kambe a hi xinkwa é pedra. i ribye. Quando estamos com fome, Loko hi twa ndlala até pedra nambi hi ribye desejamos comer. ya navela ku dya. Yes. Não deixe que a sua fome U nga tshiki leswaku ndlala ya wena transforme a pedra yi hundzula ribye em forma de pão. li endla xinkwa. Falei bem claro. Ta munduka waro. Não deixe que a sua fome U nga tshiki leswaku ndlala ya wena transforme pedra yi hundzula ribye em forma de pão. li endla xinkwa. Vou pegar, Ta khoma, vou transformar. ta hundzula, Depois de transformar, ndzhaku ka ku hundzula vou comer. ni ta dya. Pedra Ribye é pedra. i ribye, Pão xinkwa é pão. i xinkwa. Suporta esses teus dias de oração. Timisela ka masiku lawa wena ya xikhongoto. Quando falamos de jejum, Loko hi vulavula hi ku titsona, falamos que jejum é abster-se dos alimentos, não é isso? hi la ku titsona i ku wena u tshama u nga dyi. Mas o jejum também é vasto. Kambe a ku titsona ku talile ku endliwa hi tindlela ta ku tala. E você
I wena está de jejum, u le ku titsoneni aonde você lani wena você não tem nenhum homem, wena a wu na wanuna não tem ninguém para te aquecer. a wu na munhu wa ku va wu kufumeta Fica nesse jejum aí. tshama ka ndlala yoleyo ka ku titsona loko Até passar os teus 40 dias, os teus 40 noites. kondza ku hundza As tuas 40 40 masiku ni 40 kwa mixo Depois disso, ndzhaku ka leswo aí que vais preparar aí mantimento para você comer. hi lano se u nga ta lunghisaka a swakudya ku va u tidyela No deserto a mananga não há comida. a ku na swakudya No deserto a mananga há pedras. ku na maribye Há momentos que nos encontramos num deserto, ku na minkarhi hi tikumaka mananga aonde não há mulher, lana ka ku na wansati não há homem. a ku na wanuna E acabamos querer transformar aquilo que está à nossa frente. hi gama se hi vilela ku hundzula leswi nga mahlweni ka hina Esse é o nosso erro. lano hi kona ku phazama ka hina O que aparecer na minha frente, leswi humelelaka mahlweni ka mina vou transformar ta swi hundzula em forma de pão. xi endla xinkwa É o erro de muitos crentes. i mphazamo wa vazalwana va ku tala Há muita coisa ku na swilo swa ku tala nessa vida ka vutomi leli que coloca a nossa salvação em risco. ku vekaka a ku pona ka hina enghozini Muita coisa swilo swa ku tala que coloca a nossa salvação em risco. ku vekaka ku pona ka hina enghozini A salvação a ku pona pode ser ganha, ku nga kumiwa mas a mesma salvação kambe ku pona ka kun'we pode se perder. ku nga luziwa E nesta noite, a vusiku leli nós viemos para este lugar hina hi tile ka ndhawu leyi para batalhar a ku va hi lwa pela nossa vida hi espiritual. lwela vutomi bya hina bya moya Cada um que está aqui neste lugar un'wana na mun'wana a nga la ka ndhawu leyi vai pelejar a ta lwa pela a espírito. lwela vutomi bya yena bya moya A tua oração será esta nesta noite. khongoto xa wena ta ve leswi a vusiku leri Escuta, Satanás. yingesa davulosi Não há a negociação. ku na mabindzu a ku na Na minha mabulisano salvação. ka ku pona ka mina Não há a ku na negociação na mabulisano minha vida ka vutomi bya espiritual. mina bya moya Não há a ku na negociação. mabulisano Eu te ordeno. mina na ku lerisa Abandona suka ka vutomi la mina minha vida suka ka vutomi la espiritual. mina la moya Abandona os meus caminhos. suka ka tindlela ta Você mina demônio wena que demona veio para colocar em risco a minha vida a vutomi espiritual. la mina la moya Eu te ordeno nesta noite. lerisa a vusiku Pega leli fogo e queima. mandzilo wa tshwa Destrua toda pedra de arimpalo lavo tropeço. mpfarisa Destrua toda barreira. barrere hinkwalo Destrua todo impedimento. akuthulelele hinkwako Em nome do Senhor la hosi Jesus. yesu Coloca-se em pé. sekele E konyima queremos orar nesta ila noite. kukhongela usiku No leli nome do Senhor Jesus Em título de Cristo Jesus. Nazareno.